Eu quero ler com os irmãos Salmo de número 8, versículo de número 2, ou verso de número 2. Por gentileza, Salmo 8, verso 2. Diz assim: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Amém. Hoje eu vou falar aqui, irmãos, subordinado ao tema Plantando Sementes de Fé, Desafios e Oportunidades no Ministério Infantil da Igreja. E a minha palavra, ela vai ter duas partes. Num primeiro momento aqui, talvez um momento introdutório, eu queria falar um pouco no aspecto teológico e depois no aspecto um pouco mais prático. E começando a partir do pensamento teológico, eu queria lembrar aos irmãos que a Bíblia mostra que todos nós somos pecadores, inclusive as crianças. Nós cremos na universalidade do pecado, e isto cremos não porque decidimos aleatoriamente crer, mas cremos porque a Bíblia assim nos fala. Se os irmãos da mídia puderem ir acompanhando, eu queria citar alguns versículos para os irmãos, demonstrando desde o Antigo até o Novo Testamento essa mensagem bíblica de que nós somos pecadores. E eu queria começar lendo um texto emblemático, que é o Salmo 51, verso 5, que ele diz assim: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse texto fala que todos nós somos herdeiros do pecado original, herdeiros da queda, herdeiros do pecado adâmico, inclusive os infantes, inclusive as crianças. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, ele vai trabalhar esse conceito de pecado original, esse conceito de universalização do pecado e esse conceito de herança pecaminosa em vários textos. Um deles é o texto de Romanos, capítulo 3, versículo de número 10, que diz assim: como está escrito, não há um justo sequer. Então Paulo não vai poupar os idosos, Paulo não vai poupar os inimputáveis, Paulo não vai poupar os menores, Paulo não vai poupar homens e nem mulheres, gentios e nem judeus. Ele vai falar a respeito de todos. Não há um justo sequer. Ainda o texto mais conhecido quando a gente pensa nesta linha textual sobre a universalidade do pecado, sobre o pecado original e sobre essa herança pecaminosa, inclusive para as crianças, é o texto de Romanos 3:23. Esse nós sabemos de cor, e ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, sobre ninguém repousa a glória de Deus. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos errantes. E esta herança pecaminosa envolve todos. A pessoa mais idosa, a pessoa jovem, a pessoa adolescente, a pessoa criança, foi ser humano, teve a imputação do pecado. O pecado está presente. Quando Paulo vai falar sobre isso, em Romanos capítulo 5, versículo 12, ele vai falar uma coisa muito interessante, que é um argumento cabal a respeito do porquê nós podemos afirmar categoricamente que todos pecaram. Então ele vai dizer em Romanos 5,12 o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O que Paulo está falando é que o maior argumento para dizermos que nós pecamos é exatamente o fato de que todos morrem, inclusive as crianças. Se o salário do pecado é a morte e as crianças morrem, então quer dizer que as crianças também, elas pecam. Então é isso que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte passou para todos, todos morrem. É possível nós termos crianças que nascem e quando ali saem do corpo da mãe, já saem sem vida, é o chamado natimorto. É possível que ao longo da caminhada dessa criança até os 12 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é criança até 12 anos, nesse tempo morra. Então Paulo diz, bom, se a criança pode ter a morte infante, o natimorto, se a criança pode morrer até 12 anos, então quer dizer que a criança também peca, porque pelo pecado entrou a morte no mundo, a morte passou a todos os homens, logo todos pecaram. É isso que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim todos nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos, nós somos pecadores, aliás, nós pecamos porque somos pecadores. A herança do pecado está em nós. Paulo ele tem um conflito lá em Romanos 6 e Romanos 7 a respeito de duas naturezas. Uma natureza pecaminosa, que é a natureza normal, comum, original do ser humano, que ele fala, o bem que eu não quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero está em mim. Então Paulo entra num conflito que ele diz assim, o mal está em mim, e eu penso coisas erradas, eu desejo coisas erradas, de modo que eu sou pecador. Eu nasci no pecado, eu vivo no pecado, e eu tenho que viver a minha vida inteira lutando contra o pecado. Por quê? Porque o pecado está no ser humano. O ser humano ele é corrupto, ele é corruptor. Ele por natureza, não é o que ele faz que lhe mancha, é o que ele é na sua natureza. O Senhor Jesus, ele definiu isso lá em João 3, quando ele está batendo um papo com Nicodemos, ele fala assim, o que é nascido carne é carne. Então quem não nasceu de novo, não recebeu uma nova natureza, não experimentou a regeneração, é pecador. E quando a gente fala disso, nós temos que nos lembrar que as crianças também estão nesse arcabouço, elas estão também nesse ambiente. As crianças também são pecadoras. E se você for observar a conduta natural da criança, é da briga, é da birra, é do enfrentamento, é do choro, né? É da valentia, é da sagacidade. Tem criança que é sagaz, ela sabe que se ela chorar naquele tom, por aquele tempo e com aquela pessoa, ela receberá aquele resultado, e ela faz exatamente daquele jeito. Ela não chora com todo mundo pelo mesmo tempo e no mesmo tom. Ela sabe, e essa sagacidade diz respeito a essa herança pecaminosa. No entanto, quando a gente vai compreendendo a teologia bíblica, nós vamos vendo que por uma graça infinita, por um amor gigantesco, Deus escolheu preservar as crianças no aspecto soteriológico. Então, Deus, na sua individualidade, na sua vontade soberana e unilateral, Ele resolveu deixar para as crianças uma bênção soteriológica especial, de modo que Deus
resolveu salvar as crianças, enquanto estas crianças estiverem no seu estado de pureza, de inocência, de inconsciência. E quando eu falo inconsciência, essa consciência para o pecado. É claro que ela tem consciência em cada uma das fases, mas tem um momento que ela tem consciência plena para o pecado. E aí então, até que ela atinja essa consciência plena para o pecado, Deus reservou uma janela de salvação, de graça e de misericórdia. Não, por exemplo, o ECA, como eu já disse, ele estabelece criança até 12 anos. Teologicamente, o judeu, por exemplo, tinha a ideia de que a criança desmamava com 8 anos. Então, com 8 anos, a criança podia desmamar, né? Imagina uma criança enorme assim mamando, né? Mas era até 8 anos ela tinha essa característica, né? de mamar. Na nossa cultura aqui, o normal é até 6 meses que mame, né? Amamente até 6 meses. Alguns assim mais bezerrões, né? Podem mamar até 2 anos. Mas lá na cultura judaica era até 8 anos. E o ECA diz que até 12 anos é criança. Mas teologicamente, biblicamente falando, até quando que mantém essa inconsciência? É claro que cada criança vai ter um tempo. Algumas crianças vão desenvolver essa consciência com 7, 8 anos, outras vão desenvolver com 9, 10, 11, 12, e tem outros que vão ficando mais velhos do que 12 anos e não tem. Você vai conversando com ele, você vai percebendo a pureza, vai conversando, ele já está na fase de adolescência, entre 12 e 18 anos, mas você vai vendo a inocência, a pureza, a singeleza dele. Ele não tem essa malícia para o pecado, esse atino para o pecado. Mas Deus, enquanto essa criança está nesse estado de inocência, sem determinar a idade, enquanto ela está nesse estado de inocência, Deus reservou um aspecto soteriológico, salvífico. Deus reservou salvação para essa criança. Por uma graça, por uma misericórdia de Deus, Deus reservou salvação. E essa salvação, ela é por meio de Cristo. Por quê? Olha o que diz aí, Atos capítulo 4, versículo 12. Em Atos 4, 12, diz: o único meio pelo qual devamos ser salvos é Jesus. Então, mesmo uma criança que ainda não confessou Jesus, mesmo a criança que ainda não tomou consciência da obra de Jesus, mesmo a criança que nem pronuncia ainda o nome Jesus, essa criança é salva pela misericórdia pela obra de Jesus, porque ninguém pode ser salvo se não for por Cristo. Deus centralizou em Cristo a obra da salvação. É isso que diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é uma obra de Cristo. De Cristo é tanto o querer quanto o efetuar, de Cristo é tanto o plano quanto a execução, quanto a aplicação, quanto a regeneração, quanto a justificação, quanto a adoção. De Cristo é o chamado, de Cristo é a eleição, de Cristo é a predestinação, de Cristo é a libertação, de Cristo é a redenção, é de Cristo. Então Cristo é quem salva também a criança. Pastor, mas essa criança nunca confessou Jesus, essa criança não conhece o nome de Jesus, ela nunca leu os evangelhos, como ela pode ser salva por Jesus? Ela é salva por Jesus porque Deus determinou que o único caminho pelo qual o homem pode ser salvo é através da pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Então essa criança é salva por Jesus. E aí é interessante que quando a gente pensa na possibilidade ou não de salvação das crianças, já que elas também são pecadoras, então a gente tem que se socorrer de um texto que foi o próprio Senhor Jesus que falou, que é o texto de Mateus, capítulo de número 19, versículos 14 e 15. Por gentileza, esse texto é muito interessante e muito importante. Ele é um eixo fundamental da doutrina da salvação das crianças. Ele é um eixo. Se nós desprezarmos esse texto, nos restará poucas argumentações a respeito da salvação das crianças. Mas esse texto aqui nos garante que as crianças são salvas. E olha o que esse texto diz:
Mateus 19, 14 e 15. Jesus, porém, disse: deixe os meninos ou os pequeninos virem a mim, e não atrapalhem de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E aí o texto fala que Jesus impôs sobre eles as mãos e partiu. Jesus impôs sobre as crianças as mãos e parte. O que quer dizer isso? Quer dizer que a criança, enquanto ela está nesse estado de inocência, enquanto ela está nesse estado de pureza, ela é salva. E ela é salva por quem? Ela é salva por Jesus. E é Jesus quem garante que essa criança é salva. E não só faz isso, mas Jesus impõe sobre as crianças as suas mãos. Jesus não só salva a criança no aspecto soteriológico, salvífico mesmo, redentivo, né, resgatador, mas ele salva as crianças no sentido de abençoar as crianças. Às vezes a criança, ela pode ser amaldiçoada pelo pai, pela mãe, ela pode ser amaldiçoada pela sociedade, mas o texto ali fala que Jesus impôs as suas mãos sobre as crianças. As crianças têm sobre elas a bênção de Jesus, o amparo de Jesus, o socorro de Jesus. É por isso que às vezes a gente encontra histórias redentivas, histórias de redenção extraordinárias, que a gente diz assim: puxa vida, mas essa pessoa tinha tudo para ser de um jeito totalmente assim, deplorável, tal, mas ela se tornou uma bênção. O que fez ela ser uma bênção? Se a sociedade, a família, a igreja, ninguém contribuiu com ela. O que fez foi a mão de Jesus. A cada criança que nasce, a mão de Jesus está sobre ela, a mão de Jesus está abençoando, a mão de Jesus está amparando, a mão de Jesus está protegendo. Então Jesus garantiu para essa criança, enquanto ela está nesse tempo de inocência, Jesus garantiu exatamente a salvação. As crianças estão salvas. Amém, irmãos? Existem pelo menos 5 teses teológicas a respeito disso. A primeira tese é aquela em que alguns teólogos, eles dizem que se as crianças elas são batizadas em águas, então elas estão salvas pelo resto de suas vidas. Esse pensamento é um pensamento católico, que faz com que os pais, logo de pronto assim, já levem suas crianças para o batismo. E as crianças, ao serem batizadas lá por aspersão, né, coloca-se uma bacia, coloca ali a cabeça da criança, é jogado um pouco de água na cabeça dela. Então, aquele ato batismal, alguém acredita que garante para a criança salvação. Então, a criança, ela é batizada, e ao ser batizada ela tem salvação para o resto da sua vida. Isso é o que dizem alguns teólogos. Nós reformados, nós não aderimos a esta linha de raciocínio. E por que não aderimos? Primeiro, porque Jesus, ele disse que as crianças deveriam ser permitidas chegar perto dele, porque delas era o reino dos céus, e Jesus não impôs para elas a regra, não impôs para elas a condição de serem batizadas. Então as crianças são salvas independentes de serem batizadas. É isso que Jesus diz ali: deixem vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. E ele não colocou empecilho, regramento, exigência, né? Uma segunda linha é que a fé dos pais garante a salvação das crianças que morrerem na infância. Então seria mais ou menos o seguinte: nessa segunda linha seria assim: se os pais têm fé e eles creem na salvação dos filhos, então a fé dos pais pode salvar os filhos. Esse pensamento também não é um pensamento que nós aderimos. Por quê? Porque a fé dos pais pode transmitir valores aos filhos, mas biblicamente falando, a salvação ela é uma obra individual. A fé do marido não pode salvar a mulher, a fé da mulher não pode salvar o marido, a fé do pai não pode salvar o filho, e a fé do filho não pode salvar o pai. Lamentações capítulo 3, versículo de número 22, diz assim: do que se queixa o homem? O homem se queixa do quê? Ele se queixa dos seus próprios pecados, não é verdade? E aí,
O Senhor fala lá: a alma do pai é minha e a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, esta morrerá, dando uma ideia de individualização. A salvação, ela é resultado do encontro pessoal, do encontro individual, do encontro subjetivo do sujeito com Cristo. Então, não é possível nós admitirmos que a fé dos pais salva os filhos. Eu gosto muito de um sermão do Spurgeon, né? Ele pregou lá em idos do século XIX, e eu já li esse sermão algumas vezes, que ele está pregando em Atos 16:31, que Paulo fala para o carcereiro: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Dá a impressão, se nós não fizermos uma exegese correta do texto, que basta o chefe da guarda lá, o carcereiro, crer, e imediatamente aquela fé dele vai passar para a sua família, por causa dele crer, a família será salva. Mas isso não é possível. O que ele quis dizer ali é: creia no Senhor Jesus Cristo e a salvação entrará na sua casa por seu intermédio. Mas cada um, ao conhecer Jesus como você conheceu, cada um, ao conhecer o Evangelho como você conheceu, terá também que tomar a decisão como você tomou. E é assim que acontece a salvação. Então, essa ideia de que a fé dos pais salva e garante salvação para as crianças, não é uma expressão, é uma filosofia existente, mas não é uma expressão que nós aderimos. Um terceiro pensamento é aquele que diz que, isso está contido lá na Confissão de Fé de Westminster, que ele diz que as crianças eleitas serão salvas por Cristo e regeneradas pelo Espírito Santo. Então, quais são as crianças que serão salvas? Aqui é bem restritivo: somente as crianças eleitas. E nós também rejeitamos essa linha de raciocínio, apesar de basearmos muitas coisas na Confissão de Fé da Abadia de Westminster, mas isso aqui não pode prevalecer. Por quê? Porque aí nós estaríamos, então, sendo aqui ultra-calvinistas, nós estaríamos aqui sendo, ultra-agostinianos, nós estaríamos aqui crendo que na eleição incondicional, de forma assim, quer dizer, a salvação não é para todos, a redenção não seria para todas as crianças, mas só para as crianças eleitas. Me parece, quando a gente lê Mateus, capítulo de número 19, que Jesus não fez distinção entre eleitas e não eleitas. Jesus falou: deixem vir a mim as crianças, porque das tais é o reino de Deus. Jesus não separou só as predestinadas, só as eleitas, só as escolhidas incondicionalmente. Não, Jesus abrangeu ali as crianças. Então, a Abadia de Westminster tem essa confissão. Essa confissão ela é usada pelos presbiterianos, que creem que as crianças salvas serão única e exclusivamente as crianças eleitas. Nós não aderimos a essa linha de raciocínio. Outro ponto de vista é que todas as crianças, é o quarto ponto de vista, todas as crianças, enquanto no estado de inocência, serão salvas, porque Deus não deixou o ser humano herdar o pecado adâmico. Então, o ser humano só é condenado a partir dos seus pecados práticos. Como a criança não tem ainda pecados práticos conscientes, então ela não pode alcançar, ela não poderia ser condenada. E esse pensamento também é um pensamento que nós rechaçamos. Por quê? Porque esse pensamento ele é muito sutil, mas ele diz que o pecado adâmico não se universalizou, que nós não temos o pecado adâmico. Ele desdiz o que Paulo fala, que todos pecaram. Ele desdiz o que Paulo diz, que não há um justo sequer. Ele desdiz o que Paulo fala quando ele diz assim que o pecado entrou no mundo por um homem e o pecado passou para todos os homens. Então esse pensamento, ele diz o seguinte: olha, a criança é salva. Por que ela é salva? Porque o pecado adâmico morre em Adão. E aí cada um vai ser responsável pelos seus pecados práticos e conscientes. Logo, a criança não vai ter pecados práticos e conscientes por conta do seu estado de inocência, então ela não tem condenação. Agora, quando ela tiver consciência e começar a ter pecados práticos, aí ela tem condenação. Esse pensamento é um pensamento que parece correto, mas ele é errado. Por quê? Porque ele extirpa
da raça humana o pecado adâmico. É como se a raça humana não herdasse o pecado adâmico. Isso não é verdadeiro. A raça humana, ela herdou o pecado adâmico. Nós somos corruptos e corruptores, nós somos pecadores, né? E aí tem a quinta e última linha de raciocínio, que é bíblica e que é coerente, que é a seguinte: todas as crianças são salvas. Por quê? Porque apesar de todos herdarem o pecado adâmico, e apesar de todos nascerem com potencial para o pecado prático e consciente, Deus abriu para as crianças uma porta de esperança, uma porta de escape. Enquanto essa criança está nesse ato de inconsciência, Deus preservou, Deus deu para ela a oportunidade de encontrar a salvação em Cristo Jesus. Assim, podemos aderir a esta última linha e crer, que enquanto no estado de inocência, as crianças possuem salvação em Cristo, por meio de uma graça especial derramada sobre elas. Amém, irmãos? Então, a criança é salva, e a criança tem sobre ela a mão bondosa de Deus. O pai quer abençoar o filho e coloca a mão sobre o filho, e ele acredita que ele abençoa o filho, e ele abençoa mesmo, mas nunca podemos deixar escapar essa nossa percepção, essa consciência de que entre a nossa mão sobre o nosso filho e a cabeça do filho, tem a mão de Cristo aqui, ó. E a mão de Cristo vai colocando-se sobre a nossa mão, embaixo da nossa mão, e abençoando as nossas crianças e abençoando os nossos filhos. Pastor, eu não estou vendo a mão de Cristo, mas a mão de Cristo está lá. A mão de Cristo está ali, abençoando as nossas crianças em nome de Jesus. Uma criança, ela então está salva, amém, irmãos? Se ela morrer na infância, se ela morrer inconsciente, se ela morrer nesse ato temporal da inocência, está salva. Só que essa criança vai se tornar adolescente, essa criança vai se tornar jovem, essa criança vai se tornar adulto. E então nós precisamos formar essa criança. Por quê? Porque ela vai desenvolver, ela vai desenvolver consciência plena, e quando isto ocorrer, essa criança terá que viver adequadamente para que ela mantenha essa graça de Deus sobre ela e para que ela tenha uma vida em paz. Então, por que a gente não ignora as crianças se elas serão salvas? As crianças já estão salvas, para que a gente vai dedicar tempo? Por que a gente vai dedicar ministério? Por que a gente vai dedicar ensino para as crianças se elas já estão salvas? Ora, se elas já estão salvas, nós não precisamos fazer nada por elas. Não é para que este ensino e essa formação se aproveite enquanto elas estão na inocência. É para que esse ensino se aproveite enquanto elas estiverem na adolescência, na juventude e na vida adulta. Então, enquanto no estado de inocência, nós estamos instruindo-as para que elas possam crescer e desenvolver valores cristãos e valores importantes. Dentre estes valores que nós precisamos transmitir à criança está a fé. A fé precisa ser transmitida. Eu, quando estava preparando essa semana, essa reflexão aqui, eu li uma pesquisa de um instituto equivalente ao Instituto Cristão de Pesquisa do Brasil, o ICP, mas ele é norte-americano. E ele fez uma pesquisa entre os jovens de 18 anos para cima, lá nos Estados Unidos, e essa pesquisa chegou no resultado que 87% dos jovens diziam não pertencer a nenhum grupo religioso, 87%, mas que eles tinham sido criados em lares que um grupo religioso dominava, de um grupo religioso dominante. Então, era como se eles estivessem dizendo assim, eles foram criados num lar cristão, foram criados num lar evangélico, os pais eram evangélicos, havia os objetos
cristãos ali a cruz, a Bíblia. Haviam práticas cristãs no lar, como oração, leitura da palavra, louvor a Deus, uma vida de santidade, mas eles não foram afetados por aquela estrutura religiosa. E quando eles saíram de casa, eles não frequentaram nenhuma religião. 87% dos jovens entrevistados disseram: nós não pertencemos a nenhuma religião, apesar de termos vindo de lares que a religião era ensinada, que os valores religiosos eram ensinados, mas nós não herdamos, nós não recebemos isso. Então, a Bíblia, ela mostra a importância de nós transmitirmos para as crianças valores religiosos e, sobretudo, valores da fé. Que fé é a nossa? É a fé judaico-cristã. Então nós precisamos transmitir aos nossos filhos os elementos e os valores dessa fé judaico-cristã. E isto é bíblico. Aonde está na Bíblia esse dever dos pais de transmitir aos filhos a herança da fé? Eu queria ler com os irmãos Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6, 7, 8 e 9. Esse texto é bem interessante e é bem emblemático nesse sentido. Ele fala assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, porque as atarás por sinal na tua mão, e te será por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então aqui nós estamos falando de Deuteronômio. Deuteronômio não é um livro de poesia. Deuteronômio não é um livro de história. Deuteronômio não é um livro de profecia. Deuteronômio é lei. E a lei precisa ser cumprida. A lei precisa ser obedecida. Deuteronômio está dentro da Torá, está dentro das exigências legais. E quando Deus vai dar a lei, tudo bem, Deus dá lá os 10 mandamentos, Deus dá ali algumas leis cerimoniais, Deus dá ali as leis cívicas, mas Deus também dá com a mesma força, com a mesma exigência, com a mesma imposição, né? Esta lei aqui, que é a lei dos pais transmitirem aos filhos a herança da fé. E aí, o apóstolo São Paulo, ele vai elogiar uma mãe e uma avó lá no Novo Testamento que transmitiram com eficácia para o neto e para o filho exatamente os valores da fé. Olha o que diz aí, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Os irmãos da mídia estão nos ajudando ali. 1 Timóteo 1, 5. Quando Paulo vai falar assim: trazendo à memória a fé não fingida. A fé não fingida. E ele vai dizer que em ti há, está falando de Timóteo, a qual habitou primeiro. Aonde que ela habitou? Em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E agora eu estou vendo essa fé em você, né? Então é interessante que ele vai falar sobre essa herança da fé. Eunice começou crendo, depois a Eunice Lóide começou crendo, depois ela passa para Eunice, e a Eunice vai passar para quem isso? Para o Timóteo, e Paulo vai elogiar. Então ele vai dizer que é muito importante que Timóteo conserve essa fé que não nasceu nele, assim do nada. É uma fé transmitida de geração, é uma fé transmitida na família, é uma fé que já estava na família há muitos anos. Eu acho engraçado, quando você vai visitar uma pizzaria assim, aí lá tem uma placa, desde 1940. Aí você vai visitar um restaurante, tem outra placa, assim, desde 1930. Aí você vai visitar uma empresa, está escrito assim na empresa lá, desde 1920. Não é? E as pessoas se orgulham de que aquilo é passado de geração para geração. E a gente precisa entender que a nossa fé também precisa ser transmitida de geração para geração.
Do mesmo jeito que a avó Lloyd creu, ela fez a filha Eunice crer. E a filha Eunice creu e fez o filho Timóteo crer. De modo que a gente precisa transmitir a fé para as nossas crianças. Transmitir esses valores. Não para que se aproveite enquanto ela é criança. Porque enquanto ela é criança, não há aproveitamento. Porque ela não vai ser salva por aquilo que transmitimos. Ela vai ser salva por causa de uma graça especial. Mas um dia, se ela não falecer, se ela não morrer até atingir essa consciência, a nossa esperança é que os nossos filhos nos enterrem e não o contrário. Nenhum pai quer viver a experiência inversa da vida, da existência da vida, do comum da vida. Eu quero ser enterrado pelo Dudu, eu quero ser enterrado pela Moniquinha, é claro, não é verdade? Todos nós temos essa ideia, porque o inverso é muito dolorido, o inverso é muito difícil, não é verdade? Então, se essa criança vai desenvolver a adolescência, a juventude, a vida adulta, ela precisa receber essa transmissão da fé. Agora é interessante que a gente precisa pensar em como nós vamos transmitir a fé. Como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, é preciso começar pelos pais. Os pais é que devem transmitir a fé. Mas, em primeiro lugar, os pais precisam amar pessoalmente a Deus. Eu nunca tinha reparado, até parar essa semana para dar uma olhada nesse texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, o versículo 6 a 9, que fala lá que você deve ensinar o menino, né, pelo caminho, deitando, de pé. Eu nunca tinha reparado. O verso 5, se puder o verso 5, por gentileza, olha o verso 5, que aqui é uma palavra para os pais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E depois que você ama a Deus, depois que você tem uma experiência com Deus, depois que você pessoalmente anda com Deus, aí você deve então transmitir essa fé para os filhos. Então, como é que a gente transmite? Tendo pais que amam pessoal e individualmente a Deus. Que Deus nos leve, enquanto pais, a amarmos a Deus. Porque se nós amarmos a Deus, se nós formos gratos a Deus, e se nós entendermos a obra que Deus fez na nossa vida, nós teremos argumentos para transmitir a nossa fé aos nossos filhos. Por que às vezes muitos pais negligenciam essa tradução, ou essa tradição, ou esta transferência da fé? Porque essa fé não os atingiu. Os pais não foram atingidos, a mãe não foi atingida. Mas quando nós somos atingidos, né, gloriosamente, profundamente, então nós temos maior facilidade de transmitir a fé aos nossos filhos. Você já foi comer num lugar e quando você está lá comendo naquele lugar, você começa a lembrar de pessoas que deveriam estar naquela mesa junto com você e que seria interessante se elas pudessem partilhar daquilo ali, sim ou não? É muito interessante essa sensação dessa solidariedade que vem em nosso coração. Quando você está numa situação boa, e aí você fica ali desfrutando daquilo, mas daqui a pouco você senta e você fica consciente de tudo que está acontecendo. E quando você toma consciência, uma das coisas que vem é que isso aqui é tão bom. Seria muito interessante se fulano estivesse aqui comigo, se Beltrano estivesse aqui comigo. E você vai lembrando de parentes, de família, de gente que você ama. Não é assim? Por exemplo, nós pais temos muitas dificuldades de experimentarmos algumas coisas boas deixando os filhos em casa. Vou contar para os irmãos uma experiência. Um dia eu e a Mônica fomos numa situação lá em Sorocaba, resolver uma coisa lá. E aí quando chegou ali, o meu tempo assim abriu, por causa do horário que eu tinha lá, me abriu um tempo assim de umas 3 horas. Aí a gente falou, então vamos almoçar aqui no shopping de Sorocaba. Lá em Sorocaba tem o Iguatemi lá. Vamos almoçar aqui no Iguatemi de Sorocaba e vamos ficar por aqui. Aí a gente foi, escolheu um lugar e almoçando ali. E os filhos tinham ficado em casa, né? E a gente não pôde almoçar em paz, porque toda hora, puxa, eles podiam estar aqui com a gente. Aí a gente foi assistir um filme. Ela falou assim, Henrique, vai ficar fazendo o quê aqui? Vamos assistir um filme. Eu falei, vamos assistir um filme, fazer o quê? Aí fomos lá assistir um filme. Eu me lembro até hoje, a gente foi assistir Alvin e os Esquilos, por causa dos filhos. A gente foi assistir Alvin e os Esquilos por causa dos filhos. Quando você tem
uma coisa boa, você quer transmitir. Se a fé é boa, se Deus é bom, e se você descobriu o amor de Deus, e se o amor de Deus foi derramado em você, e se você ama a Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a força, não é possível que isso fique só para você. Você quer transmitir, você quer compartilhar, você quer doar, você quer colocar a mão e dizer: do mesmo jeito que eu estou sentindo a graça de Deus, eu quero que essa graça também inunde os meus filhos. Eu quero que essa virtude tome os meus filhos. E aí então você quer transmitir. Então é necessário que os pais amem a Deus. É necessário que os pais também, para transmitir, obedeçam a Deus. E obedeçam em quê? Ah, pastor, mas eu já obedeço lá o decálogo, eu já obedeço ali as leis e tal. Mas aqui você tem esse texto de Deuteronômio que fala que nós devemos ensinar. Aqui está uma ordem. Deuteronômio 6,7 diz: ensinarás os teus filhos. Você vai ensinar. É uma exigência de Deus, é uma determinação de Deus. Do mesmo jeito que eu preciso ser obediente no primeiro mandamento que diz: não terás outros deuses, do mesmo jeito que eu preciso ser obediente no segundo mandamento que diz: não farás imagem de Deus, do mesmo jeito que eu preciso ser obediente no terceiro mandamento que diz: não tomarás o nome de Deus em vão, eu preciso ser obediente no mandamento que diz: ensinarás os teus filhos. E você falará das palavras de Deus aos teus filhos, assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Você vai transmitir a fé. Então é preciso que os pais atinem-se, os pais despertem para essa responsabilidade de transmitir a fé. No direito romano havia a ideia de você transmitir uma profissão, mas na fé a ideia da gente transmitir, sabe o que? Transmitir esses valores, essa palavra de Deus, esse amor a Deus, essa experiência com Deus. E do mesmo jeito que eu preciso obedecer o decálogo, eu preciso obedecer Deuteronômio, capítulo de número 6, dos versículos 6 a 9, sobretudo o 7 que diz: ensinarás aos teus filhos. Você precisa ter tempo para ensinar, para ler a Bíblia. A minha mãe, por exemplo, ela não era uma mulher letrada, ela está aqui, né, com a gente, 18 filhos. E o meu pai deu para nós uma profissão. E ela não tinha uma profissão para nos dar, ela não tinha dinheiro para nos dar, mas ela nos deu a fé. Eu me lembro que às vezes a gente morava em lugares que eram loteamentos novos, né? Famílias grandes geralmente moram assim nos cantos, né? E aí geralmente da sociedade, né? Nas periferias. E aí, então nós estávamos lá em loteamentos novos, não tinha nem energia, nem água encanada. A gente cavou muito poço e tirou muita água de poço, né? E aí então nós estávamos assim. E eu me lembro que quando ia dando ali 7 horas da noite, meu pai saía para trabalhar e ela pegava a gente, reunia, acendia uma vela e colocava a vela sobre a Bíblia, e ela ia lendo o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 1 Coríntios 13. Ela ia lendo aqueles textos mais conhecidos da Bíblia e ia nos fazendo repetir. Por quê? Porque ela levava a sério isso. Eu tive isso comigo, eu herdei isso aqui comigo. Meus filhos sempre foram comigo para a igreja. Meus filhos sempre foram comigo para a igreja. Então eu sempre dizia: não, vai para a igreja. Ah, mas vai para a igreja, descalço, vestido, do jeito que você tiver, vai para a igreja. E deixa Deus fazer uma obra lá na sua vida. Deixa Deus operar o que Ele tiver que operar na sua vida. Deixa Deus fazer isso. E aí eles foram até o dia que eles mesmos aceitaram Jesus e descobriram o valor da fé. E hoje, por exemplo, eu quase não vou lá na minha igreja, né? Por causa dessa agenda, das pregações, não sei o quê, mas eles estão lá. E se der 4 horas da tarde no domingo e eu não der ou dinheiro para o Uber, ou levar, ou liberá-los para ir com alguém, dá uma briga lá em casa que vocês... Aí se você chegar lá, por exemplo, pensa você chegando em casa umas 5 horas num dia que eu não provi jeito deles irem para a igreja. Você vai encontrar a casa uma bagunça, uma briga. Aí você fala assim: pastor, vamos parar aqui, congela a imagem. Vocês estão brigando por quê? Não, estão brigando porque eles querem ir para a igreja. É uma briga séria. E é maravilhoso isso daí. É maravilhoso isso. Brigar para ir para a igreja é isso mesmo. Tem meu horário, vamos, eu tenho horário, tem que cantar, tem que não sei o que, tem que dar horário para a igreja. Está certíssimo. Então, nós precisamos levar isso a sério. É sério que nós precisamos ensinar os nossos filhos. Não é uma faculdade, não é uma possibilidade, não é uma
ideia, não é uma sugestão, é uma exigência. Ensinarás os teus filhos. Terceiro lugar, para a gente ir para a conclusão, como é que a gente faz para transmitir? Primeiro, tem que amar a Deus. Segundo, tem que obedecer a Deus e ensinar os filhos. Eu vou dizer uma coisa muito prática, sabe? É coisa prática. Por exemplo, estabeleça a prática, a atividade de orar na hora do almoço, de orar na hora do café da manhã, de antes de deitar, né, dizer aos seus filhos, vamos orar. E depois, quando eles, agora eu não digo mais vamos orar, mas eu digo, já orou hoje? Está indo dormir aí, já orou? Acordou, vai, ora, faz uma oração, ora a Deus. E aí tem que orar. Aí depois coloque a prática de ler a palavra, de citar versículos. Coloque a prática lá, mas eu gosto da rádio, pastor. Tudo bem, mas enquanto seus filhos estiverem no carro, coloca os louvores ali, coloca a pregação. Depois eles vão ficar 8 horas na escola, ouvindo um monte de coisas lá que não tem nada a ver com a fé. Então você precisa nutrir a fé deles. Quem é que vai alimentar essa fé? Somos nós, como pais. E essa responsabilidade Deus exige de nós. Você deve ensinar os seus filhos. Eu sei que eu estou falando na paz aqui, e você acha assim, mas eu já sei criar meu filho. Mas eu quero que você faça essa concessão à palavra de Deus, e deixe a palavra de Deus dizer como você deve criar seu filho. Obedeça a forma como a palavra de Deus diz para você criar o seu filho. Não queira dizer assim, não, eu sou capaz, eu sei como que eu posso criar meu filho. Não, tenha a singeleza, e eu sei que você tem, de dizer a palavra de Deus, como é que eu devo criar meu filho? E aí você vai ver que o seu filho será criado de uma forma gloriosa e a fé será transmitida. Em terceiro lugar, é preciso persistir. Os pais precisam persistir em ensinar e ser criativos em transmitir a fé aos filhos. É interessante as opções que Deuteronômio capítulo 6 dá. Ele fala, ensinará. Depois ele diz, falarás assentado. Depois ele diz, falarás em casa. Você está dentro de casa? Fala. Você está andando na rua, pelo caminho, quer dizer, na rua, está dentro do carro, está dentro do Uber, está dentro do trem, está dentro do metrô, está dentro do ônibus, está andando a pé na rua, vai falando do evangelho, vai falando da fé, vai contando história bíblica para ele, vai falando assim, você sabia que José da Bíblia viveu isso? Sabia que Daniel da Bíblia viveu isso? Sabia que Ezequiel da Bíblia viveu isso? Sabia que Jesus uma vez passou por isso? Aí vai falando para ele pelo caminho, ao ir deitar, quando levantar, vai dormir, que haja um ensino ali, vai levantar colocando as mãos. Eu acho interessante que esse texto faz surgir um produto lá na cultura judaica, que é o filactério. Já ouviram falar do filactério? É uma caixinha assim que eles copiam o decálogo e colocam dentro dela enroladinha, e essa caixinha é colocada na mão, e eles amarram na mão esquerda. Então quando o filho pega na mão do pai aqui assim, ó, o pai está andando com ele e o filactério está unindo-os, a palavra está unindo-os, eles estão andando aqui, ó, com o filactério. Aí depois fala assim, coloca na testa, filactério não só aqui, para colocar para os filhos, quando o filho olhar para você, ele vai olhar a sua testa, e aqui, ó, no meio dos olhos, aqui vai ter uma caixinha aqui, essa caixinha vai ser segura por uma cordinha, e nessa caixinha vai ter o filactério, e o filactério vai ser para ele ver a palavra. Onde o seu filho olha, se ele olha para a sua mão, se ele olha para os seus olhos, para a sua testa, para a sua boca, o que ele vê ali? Ele vê a palavra sendo ensinada, a palavra sendo transmitida. Não tem como esse menino não ser influenciado pela palavra, não tem como. Aí ele vai falar, colocará nos umbrais da porta da casa. Sabe o que é um umbral? É o batente. Coloca no batente da porta. E coloca também nos umbrais dentro de casa. Por exemplo, em casa a gente não tem as passagens das portas. Tipo, por exemplo, você entrou em casa, entrou na sala, vamos supor. Aí você sai da sala para a cozinha, certo? Não tem o batente lá? Tem que colocar lá também. Aí eu vou sair da sala e vou entrar no quarto. Então tem que ter. Eu vou sair do quarto e vou entrar no banheiro. Tem que ter. Eu vou sair do banheiro e vou entrar para a cozinha. Tem que ter. Eu saio do banheiro e da cozinha e vou para ali para a sala para a lavanderia. Tem que ter. Quer dizer, no seu ambiente você vai ter a palavra. O menino vai ficar saturado da palavra. Não tem como a palavra de Deus não encontrar esse menino e esse menino não se encontrar na palavra. Você está saturando a vida dele da palavra. Então, essa exigência fez surgir uma peça judaica. A peça da mão e da testa é filactério. E a peça do umbral, qual é o nome dela? Mezuzá. Mezuzá, a peça do umbral. Então pense assim, por exemplo, desculpa pastor Paulinho, sua casa,
Uma mansão, com certeza. Quantos cômodos tem na sua casa, mais ou menos? 15 cômodos, mais ou menos? Então vamos pensar em 15 cômodos, né? Uns 5 cômodos, vamos pensar. 5 cômodos. Então seriam 5 portas, sim ou não? Mais a porta central. Então são 6 peças da mezuzá que tem que pôr lá. Não é que tem que pôr, porque nós não vamos nos judaizar. Não estou falando para você lá, pastor Henrique falou, rapaz, vou lá na Sefer amanhã, lá em São Paulo, vou comprar as mezuzá, os filactérios. Os irmãos viram que não é isso. É o conceito, entende? Que tem que ser levado em consideração. Então é preciso que os pais insistam. Os irmãos concordam que isso daqui mostra insistência, sim ou não? Deitando, levantando. E com criança, você não tem que insistir? Tem que insistir, você tem que dizer a mesma coisa várias vezes. Tem que dizer a mesma coisa em diferentes lugares. Tem que dizer a mesma coisa de diferentes formas. Tem que dizer a mesma coisa em diferentes tempos. E pode ter certeza que uma hora a sua insistência será recompensada. A sua persistência uma hora será coroada por Deus. Coroada por Deus e coroada por Deus. Homens que levaram, aleluias, o ministério do ensino aos filhos, o ministério da transmissão aos filhos a sério, são homens que receberam a herança de Deus, de ter os filhos sendo homens e mulheres poderosas em Deus nessa terra. Agora é preciso que os pais tragam os filhos, em quarto lugar, para conviver com pessoas que possam ajudar nesta tarefa dentro da igreja. Então é preciso que os pais amem a Deus. É preciso que os pais, sim, de fato e de verdade, eles transmitam a fé para os filhos obedecendo a Deus. É preciso que eles persistam, mas é preciso também que eles peçam ajuda. Por quê? Porque às vezes o Eduardo se satura de mim. Às vezes a Moniquinha se satura de mim. Os meus filhos, os nossos filhos, eles também se entediam de nós. Os nossos filhos se cansam de nós. A gente não quer pensar nisso, né? Mas os nossos filhos se cansam de nós. Eles se cansam da nossa argumentação. Eles se cansam das nossas arguições. Eles se cansam. Aí você diz assim, então ele cansou, eu vou parar. Não, eu preciso levá-lo para a igreja, para que outra pessoa seja um instrumento de Deus, para fazer aquilo que agora eu não consigo fazer, ou no tempo que eu não consigo fazer. Então é preciso que os pais tragam seus filhos para conviver com pessoas que possam ajudar nesta tarefa dentro da igreja. Tem como colocar o texto aí de Deuteronômio 6:7, aquela versão que você colocou, que aparece a palavra lá, inculcarás? Tem como? Essa palavra inculcarás, né? Tu as inculcarás. Essa palavra inculcarás aí, ela é uma palavra hebraica que ela tem a ver com instrumentos de corte, com o ato de afiar um instrumento de corte. Quem aqui já afiou faca? Quem aqui já afiou uma faca para cortar uma carne? Pronto. Agora, quem aqui já afiou um machado? Já viu alguém que afiou um machado? Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você vai afiar um instrumento de corte, o trabalho é simples? É só você passou uma vez ali na pedra e está feito, é isso? Passa de um lado, depois passa do outro, está tudo feito, é isso? Tem uma coisa que você vai ter que fazer. Você vai passar lá por centenas de vezes, até que você chegue no ponto de corte exato. Da mesma forma, o filho também. Você precisa afiá-lo. E como é que você faz para afiá-lo? Você vai ter que insistir com ele. Você vai ter que falar, vai ter que falar e vai ter que falar. E aí, os pais são os que amolam. Os filhos são os instrumentos que serão amolados. E a igreja? A igreja será a pedra e será um instrumento de Deus para amolar. Tem que contar com esse terceiro. Inculcarás, você não tem como amolar sem contar com 3 peças ali: o ser humano que amola, o instrumento que vai ser amolado e um instrumento para amolar. Então você também, aqui tem o pai, tem o filho e tem a igreja nesse auxílio. E como é que a igreja faz? Então, como é que a igreja faz para ajudar nesse processo de transmissão? Primeiro, a igreja vai valorizar a criança. A criança precisa ser valorizada.
Como que a gente valoriza as crianças? Estabelecendo o ministério infantil. O ministério infantil precisa ser estabelecido. E como que ele deve ser estabelecido? Com pessoas vocacionadas e pessoas treinadas. Tem igrejas que não têm ministério infantil. E tem igrejas que têm ministério infantil, mas não tem com pessoas vocacionadas. E tem igrejas que têm ministério infantil, tem pessoas vocacionadas, mas não tem pessoas treinadas. Então aqui nós estamos diante de um desafio que é estabelecer o ministério infantil, selecionar pessoas vocacionadas e treinar estas pessoas vocacionadas. Tem pastor que se arroganteia dizendo assim: eu tenho ministério infantil lá na igreja. Grande coisa, é importante, mas é um item, tica aí, do checklist, um item, ticou. Agora, a segunda questão é: quem que trabalha com as crianças? Porque eu fui colocado para trabalhar com crianças quando eu era adolescente. Sabe como é que foi? A irmã chegou para mim, colocou um monte de crianças assim dentro de uma sala, falou assim: você vai trabalhar com as crianças. Pegou uma mesa daquela, sabe aquelas carteiras de escola? Pegou uma mesa daquela, da carteira, colocou na porta, falou assim: senta e não deixa ninguém sair. No final do culto os pais vêm aí. As crianças brigavam, tal, foi terrível, né? Porque não adianta você só ter o departamento, você precisa ter pessoas vocacionadas. E não adianta ter boa vontade, ou seja, a vocação. É preciso que haja treino. Então é importante ter o departamento, é importante ter pessoas vocacionadas, é importante estabelecer uma agenda de treinamentos. Como é que a igreja, ela valoriza as crianças? Segundo lugar, ela valoriza as crianças estabelecendo uma agenda para as crianças. A igreja tem que ter uma agenda mensal, semanal e anual que comportem atividades de desenvolvimento da fé da criança. Então é necessário chegar no começo do ano, chamar a liderança do departamento infantil e dizer assim: quais são os trabalhos que nós vamos ter com as crianças neste ano? E termos ali um planejamento, termos ali uma agenda para as crianças. Outra coisa, como é que valorizamos as crianças? Terceiro lugar, estruturando ambientes agradáveis para as crianças, com salas, com brinquedos, com mídia, com materiais didáticos, né? Com comida. Eu, por exemplo, vim muitas vezes na igreja para comer, e hoje eu cheguei aqui, aí o irmão Mário, o que ele fez? O irmão Mário estava ali atrás. O irmão Mário, quando eu cheguei, eu ia entrar direto assim, ele falou, aí ele estava com um chá de camomila na mão, aí ele falou assim: toma um chazinho antes de eu entrar. Eu, gordinho, a gente sempre está com fome, alguém fala: já comeu? Eu falo: não, estou com alguma coisa ainda, cabe alguma coisa aí. Aí eu fui e tomei um chá. A igreja tem que ter isso. Então no departamento infantil também tem que ter os doces, as balas, tem que ter, né, os brinquedos. Outra coisa, é importante trabalhar com uma linguagem adequada. O que é a linguagem adequada? Nós temos uma linguagem para o adolescente, uma linguagem para os jovens, uma linguagem para o adulto, e tem uma linguagem para as crianças. E esta linguagem para as crianças tem a ver com você valorizar a criança. Essa igreja aqui valoriza as crianças. Eu vejo o trabalho que os irmãos fazem aqui, e eu vejo que é um trabalho de valorização. Aqui tem um departamento de crianças, aqui tem pessoas vocacionadas que trabalham com crianças, aqui tem treinamentos. Essa daqui é uma proposta de treinamentos. E é claro que pode haver, ou podem haver, outros treinamentos para professores, para as tias, para as cuidadoras, né? Que envolvem uma série de áreas, e isso tem que ser feito. Outra coisa, essa igreja tem uma sala adequada para crianças aqui, né? É claro que pode ser ampliada, sim ou não? Pode ser ampliada, pode ser melhorada. Eu creio muito que os irmãos estão perto de ter um cumprimento de uma grande promessa aqui a nível de construção, e se os irmãos tendo isso, vão ter a oportunidade de ampliar, porque antes a gente pensava no templo, depois a gente passou a pensar nas salas, depois a gente passou a pensar no estacionamento, e hoje,
Qual é o métier da vez? Qual que é o mote da vez? O mote da vez é a criança, o ministério infantil. Eu brinco que nós estamos saindo das crianças para os pets, né? Nós vamos sair das crianças para os pets. Igreja boa será aquela igreja que vai ter um departamento dos pets. Aí você vai deixar a calopsita lá, que você cria, e vai deixar o pitbull. O irmão que vai cuidar dos pets vai ter muito trabalho. O pitbull e a calopsita. Mas nós temos esse departamento, e que esse departamento se torne cada vez mais estruturado. E eu queria terminar a minha palavra aqui fazendo uma convocação a você que está aqui me ouvindo. O departamento infantil da igreja, ele exige muita mão de obra, ele exige muita ferramenta humana, muito material humano. Então, eu não sou o pastor da igreja, mas eu sei que eu tenho liberdade com o pastor Armando de fazer essa convocação. Se você se sente vocacionado a trabalhar com o departamento infantil, procura os pastores, procura o pastor, porque precisa de mão de obra. Com certeza você vai receber treinamento, com certeza você poderá desenvolver o seu ministério e a sua chamada nesta área também. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?